o dia em que a Terra parou. Um estudo feito por cientistas chineses revelou que o núcleo interno da Terra teria invertido o sentido de sua rotação. Mas antes de se mover na direção contrária, ele teria parado de girar. Os resultados da pesquisa podem ajudar a desvendar alguns mistérios, como, por exemplo, o papel desse núcleo na manutenção do campo magnético do planeta. A descoberta dividiu a comunidade científica e surpreendeu muita gente em todo o mundo. Quais os impactos dessa descoberta na meteorologia, nos eventos climáticos, no dia a dia da Terra? Há motivos para nos preocuparmos? O que diz a ciência? Esta edição do Matéria de Capa está começando. O estudo dos pesquisadores chineses revelou que o núcleo da Terra inverte o sentido de sua rotação a cada 35 anos. Mas os cientistas ainda não têm certeza absoluta de como isso acontece. Publicada na revista Nature Geoscience, a pesquisa dos cientistas Xian Dongsong e Wu Yang, da Universidade de Pequim, revelou que o núcleo da Terra teria parado de girar por um tempo e agora estaria fazendo um movimento para o lado contrário. Eles estudam o fenômeno desde 1995. A ciência ainda não sabe como essa esfera do tamanho de Plutão gira, já que ela flutua no líquido do núcleo externo. Tudo que se sabe é baseado na análise de ondas sísmicas, provocadas por terremotos quando elas passam pelo centro da Terra. Após investigar dados das últimas 6 décadas, eles concluíram que a rotação do núcleo interno quase parou por volta de 2009 e depois girou na direção oposta. Ainda segundo os cientistas, o núcleo costumava girar mais rápido do que a Terra, mas a partir daquele ano teria passado a acompanhar o movimento natural do planeta. Segundo o estudo, um ciclo completo desse movimento dura em torno de 7 décadas, mudando de direção mais ou menos a cada 35 anos. De acordo com os pesquisadores, a última mudança de rotação anterior à de 2009 aconteceu no começo dos anos 1970 e a próxima deverá ocorrer na década de 2040, fechando o ciclo. E aí, tudo começa de novo. Sempre que o artigo é publicado e tem uma relevância muito grande, essas revistas de alto impacto, como Nature, Science, elas têm uma chamada, que é um artigo bem curtinho, explicando para o público leigo a descoberta que foi feita. E nesse artigo de explicação, eles falam lá que o núcleo interno está parando, né? Então, isso deu uma impressão para a imprensa e para boa parte da população que o núcleo realmente estava parando. Mas o que ele estava querendo dizer é que ele estava sofrendo esses processos de desaceleração, né? Ele diminui a velocidade, aumenta a velocidade, mas não que ele estava parando. O que o trabalho indica não é que o núcleo parou, é que ele passa a girar mais ou menos na mesma velocidade do manto. Às vezes ele gira mais rápido, às vezes ele gira mais lento. O estudo do núcleo da Terra, que fica a pelo menos 5.000 quilômetros da crosta, não é uma tarefa fácil. Outras teorias sugerem que essa mudança no sentido da rotação acontece em intervalos diferentes dos que foram revelados pela pesquisa chinesa. Chegar ao núcleo para coletar amostras é impossível. O buraco mais profundo já perfurado até hoje é de menos de 12 quilômetros de profundidade. Por isso, por hora, a alternativa é a sismologia, estudo dos terremotos. Eles geram ondas que se propagam pelo interior do planeta. Alguns atravessam o núcleo interno, de onde sobem para a superfície. É aí que entra em cena o sismógrafo, aparelho que detecta os movimentos gerados por essas ondas. A comunidade científica foi cautelosa em relação às descobertas dos chineses, apontando para outras teorias e alertando que muitos mistérios sobre o centro da Terra ainda continuam. Segundo o sismólogo John Vidal, da Universidade do Sul da Califórnia, o estudo chinês é rico em detalhes. No entanto, ele diz que nenhuma das teorias sobre o que acontece no núcleo explica todos os dados muito bem. No ano passado, ele publicou uma pesquisa em que sugere que o núcleo interno oscila muito mais rápido, mudando de direção mais ou menos a cada 6 anos. O trabalho de Vidal se baseou em ondas sísmicas de 2 explosões nucleares no final dos anos 1960 e começo dos anos 1970, mais ou menos a mesma época em que a pesquisa chinesa diz que o núcleo interno mudou de direção. Em outra teoria, apoiada pelo próprio Vidal, o núcleo interno só se moveu significativamente entre 2001 e 2013 e ficou parado de lá para cá.
Já um terceiro estudo, de Rovoyet Taisik, geofísico da Universidade Nacional Australiana, sugere que o ciclo do núcleo interno ocorre a cada 20 a 30 anos, em vez dos 70 propostos no estudo chinês. Para ele, o assunto ainda permanecerá controverso na comunidade geofísica. Como é formado o interior da Terra? Como se dividem as diversas camadas até chegar ao núcleo central? A primeira camada, onde caminhamos, dirigimos, erguemos as construções e praticamos todas as atividades, é a crosta terrestre. Ela se divide em duas partes. A continental, que cobre toda a parte terrestre, é mais grossa, varia de 35 a 70 quilômetros de espessura e é constituída principalmente de granito. A outra é a oceânica, que fica abaixo de todos os mares. É mais fina, tem entre 5 e 7 quilômetros de profundidade e é formada basicamente de rocha basáltica. As duas juntas têm apenas 1% do volume da Terra. Logo abaixo da crosta terrestre fica o manto, a camada mais espessa da Terra. É uma mistura de lava, rochas derretidas e minerais, com cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Essa segunda camada concentra cerca de 84% do volume do planeta e é dividida em três partes. A primeira é a litosfera, que tem uma profundidade de até 100 quilômetros. É onde ficam as 15 maiores placas tectônicas da Terra. É ali que surgem os terremotos quando essas placas se deslocam. A segunda é a astenosfera, uma camada que tem entre 100 e 200 quilômetros de espessura. É composta de material líquido incandescente, uma espécie de magma que flui de um lado para o outro, levando as placas a se moverem. E a última é o chamado manto inferior, que fica entre 650 e 2.900 quilômetros de profundidade. Uma das maiores camadas da Terra, possui 2.350 quilômetros de espessura. Como está no estado pastoso ou semissólido, possui um comportamento plástico. Agora vamos para a terceira camada do planeta, o núcleo externo, que fica logo abaixo do manto. É formado de ferro e níquel derretidos. Com a rotação da Terra, esse material também gira, criando o campo magnético do planeta, que ajuda a nos proteger da radiação solar. Essa camada tem cerca de 2.200 quilômetros de espessura e as temperaturas giram em torno dos 6.000 graus Celsius. Detalhe, sem esse campo magnético, a Terra seria muito parecida com Marte, totalmente árida e sem vida. Agora a quarta camada da Terra, o núcleo interno, o ponto mais central, no coração do planeta. Também é constituído de ferro e níquel, mas a pressão lá é tão alta que não existe material liquefeito. A espessura é estimada entre 1.000 e 200.500 quilômetros. Essa camada cresce em média 1 milímetro por ano. Num futuro bem distante, deverá se misturar com o núcleo externo. Isso só daqui a alguns bilhões de anos, se o planeta ainda existir até lá. O núcleo interno da Terra foi descoberto há 87 anos por uma cientista dinamarquesa. O planeta faz dois tipos de movimento. Vamos ver quais são eles. Um é o de rotação, que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É esse movimento que provoca alternância nos dias nas regiões do planeta. Ele acontece em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos de segundo. A rotação ocorre no sentido anti-horário, do oeste para o leste.
O outro movimento é o de translação, a volta que a Terra faz em torno do Sol, a uma distância aproximada de uma unidade astronômica, ou quase 150 milhões de quilômetros. Uma translação completa ao redor do Sol leva um ano sideral, ou pouco mais de 365 dias solares, a uma velocidade orbital média de 29,78 quilômetros por segundo. E quais os impactos das mudanças da rotação do núcleo da Terra em nossas vidas? Todos os dias, a Terra dá uma volta de 360 graus em torno dela mesma. O estudo chinês detectou uma diferença de 0,1 grau por ano. Ela pode até afetar a duração do dia, mas é praticamente imperceptível. Para se ter uma ideia, os pesquisadores calculam que o dia poderia ficar 1 milésimo de segundo mais longo ou mais curto do que era havia 50 anos, dependendo da velocidade de rotação do núcleo interno. Na prática, a única coisa que pode acontecer é o acréscimo de alguns segundos aos relógios atômicos mais precisos do planeta, instrumentos movidos a quartzo que praticamente não adiantam e nem atrasam. Existe a hipótese que mudanças na rotação do núcleo poderiam causar deformações mínimas na crosta terrestre, afetando o nível do mar e o clima da Terra, mas tudo precisa ser melhor estudado. As principais consequências, né, do ponto de vista geofísico, elas ainda vão aparecer, assim como com novas descobertas. Mas o que dá para a gente ficar atento de imediato é em relação àquelas coisas que derivam do magnetismo da Terra. Então, as principais repercussões práticas, eu diria que seriam aquelas que são mais sensíveis ao magnetismo do planeta, que é o nosso sistema de comunicação e o nosso sistema de navegação. Daqui a pouco, por que jamais conseguiremos chegar ao centro do planeta? E ainda, a relação entre a profundidade do pré-sal e a crosta terrestre. Não saia daí. A movimentação das placas tectônicas que causou os terremotos na Turquia e na Síria deixou dezenas de milhares de mortos e cicatrizes a céu aberto. Os tremores que atingiram o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria no começo de fevereiro foram os mais fortes desde 1939. Imagens feitas por uma rede de televisão turca mostram as fendas formadas na província de Kahramanmaraş. No vídeo, estradas que conectam e rodeiam a região aparecem completamente rachadas. Ali aconteceu o segundo maior abalo sísmico, de magnitude 7,5. O epicentro foi registrado na cidade turca de Gaziantep. Ali os tremores alcançaram 7,8 na escala Richter. As duas cidades ficam sob a chamada Falha de Anatólia. É nela que acontece o encontro de três placas tectônicas, Anatólia, Africana e Arábica. Elas flutuam sobre o manto, como vimos uma das camadas do interior da Terra. Quando elas se movimentam, podem encostar uma nas outras e produzir os abalos sísmicos, chamados de terremotos. Por causa dessas placas, a Turquia é uma das zonas de tremores mais ativas do mundo. Nem mesmo com todos os avanços tecnológicos que permitiram, por exemplo, enviar sondas a Marte, seria possível chegar ao centro da Terra, basicamente por um único motivo. A temperatura. Os níveis de calor, pressão e radioatividade existentes no núcleo central da Terra são tão altos que tornariam impossível uma tentativa de se chegar lá. Ainda que fosse factível fazer uma perfuração de 6.000 quilômetros para atingir o núcleo central, os equipamentos seriam destruídos pelo calor e a pressão muito antes daquele ponto.
Comparado com isso, enviar uma nave para investigar o Sol é uma missão relativamente fácil. Se usarmos como exemplo a Parker Solar Probe, que realiza esta missão atualmente, o mais perto que ela vai conseguir chegar é uma distância de 6 milhões de quilômetros. Bem perto, considerando os 150 milhões de quilômetros que separam a Terra do Sol. Mesmo assim, esta nave é equipada com materiais altamente resistentes para impedir que seja incinerada pelo calor. Hoje, o metal assim, mais resistente, o tungstênio, ele vai suportar 2.000 e tantos graus, né? Acima disso, ele funde. Então, é difícil você imaginar algum equipamento de aquisição de dado direto numa temperatura onde tudo é fundido, onde tudo derrete, onde tudo é fluido. Em virtude dessa dificuldade de aquisição de dado direto, e sempre o dado ser indireto, é que reside, não é, a nossa dificuldade em avançar. Todos os avanços, eles ocorrem no processamento do dado, mas não na qualidade da aquisição desse dado primário, porque é o velho dado, que já não é nem tão novo assim, sismológico. Nesta altura, você pode estar se perguntando: e o pré-sal? A que profundidade já chegou? Como compará-la com a espessura da crosta de nosso planeta? Como dissemos há pouco, a parte oceânica da crosta terrestre tem entre 5 e 7 quilômetros de espessura. E a maior profundidade alcançada pelas perfurações da Petrobras no pré-sal é de 7.700 metros. Portanto, cerca de 700 metros além da camada. Esse recorde foi alcançado na região da Bacia do Espírito Santo, a 145 quilômetros de distância da costa, uma área conhecida como Monai. Anteriormente, a perfuração mais profunda da Petrobras era de 7.630 metros, feita na Bacia de Santos. Daqui a pouco, como os animais poderão nos ajudar a enfrentar terremotos? E ainda, você sabia que o núcleo de nosso planeta está esfriando? A gente volta já. Até hoje, a ciência não chegou ao ponto de antecipar terremotos. Mas e os animais? Será que eles conseguem? De acordo com crenças populares, os cães ficam inquietos, as vacas param de dar leite e até as cobras pressentem os terremotos saindo de seus ninhos. No entanto, poucos estudos comprovam as lendas, alguns deles feitos no Japão. Após o terremoto seguido de tsunami que atingiu Fukushima em 2011, cientistas japoneses publicaram pesquisas sobre mudanças no comportamento dos animais antes do desastre. Foram detectados casos de inquietação entre cães e gatos. Além disso, criadores de gado confirmaram que houve queda na produção de leite uma semana antes do terremoto. No Peru, câmeras instaladas no Parque Nacional Yanachaga registraram mudanças no comportamento dos animais antes de um terremoto que atingiu a região de Contamana no mesmo ano. Várias espécies se mostraram inquietas e se movimentaram numa intensidade incomum, principalmente aves e mamíferos. Os cientistas acreditam que os animais podem perceber mudanças na pressão atmosférica e minúsculos abalos no solo, imperceptíveis para os humanos. Ao que tudo indica, uma grande ajuda para enfrentarmos os terremotos virá mesmo dos animais. Uma verdadeira parceria entre a ciência e a natureza. Você já deve ter ouvido falar no projeto Ícaros. O nome homenageia o personagem da mitologia grega que criou asas para voar.
mas também é uma abreviação em inglês de Cooperação Internacional para a Pesquisa sobre Animais usando o Espaço. De forma bem resumida, o objetivo dele é estudar o comportamento das aves migratórias para o uso em várias áreas da ciência. Para isso, minúsculos transmissores com GPS são inseridos nas aves, mostrando as rotas migratórias delas. Os sinais são captados pela Estação Espacial Internacional e retransmitidos a centros de pesquisa em vários países. Todo o projeto é coordenado pelo Instituto Max Planck, da Alemanha. Além dos estudos relacionados à biologia, os cientistas também esperam aproveitar o resultado dos levantamentos para detectar possíveis mudanças no comportamento das aves antes da ocorrência de terremotos. Agora um tema que Júlio Verne certamente gostaria de explorar. O interior da Terra está esfriando, mas de forma muito lenta. No futuro, isso poderá alterar de forma radical as condições existentes no planeta. Cientistas do Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça, e da Instituição Carnegie para a Ciência dos Estados Unidos estão realizando um estudo sobre as mudanças no núcleo central da Terra. Como é impossível chegar perto dessa região, os pesquisadores reconstituíram as condições em laboratório, usando o mesmo tipo de material que existe no núcleo. Os estudos levaram à conclusão de que a passagem do calor do centro para o manto, que fica mais perto da crosta, é mais rápida do que se pensava. Isso significa uma perda de calor no centro do planeta. O núcleo é vital para a vida na Terra. Se ele esfriar, o planeta vai se converter numa gigantesca rocha fria e sem vida. Se isso acontecer, será num futuro ainda bem distante. Quando o núcleo esfriar completamente, ou seja, quando a gente solidificar o núcleo inteiro, ou seja, a gente vai extinguir o núcleo líquido, né? O núcleo interno vai crescendo, 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 e aí a gente passa a ter um núcleo sólido. Aí a gente passa a não ter um campo magnético tão forte. E aí, se a gente não tem um campo magnético forte na Terra, a gente está sujeito na superfície à chegada de partículas carregadas e que são nocivas à saúde de quem vive na superfície da Terra, né? Então, isso afeta várias coisas. Afeta a questão da orientação, obviamente, mas afeta também a vida na superfície da Terra. Mas isso, se acontecer, vai acontecer há muitos, centenas de milhões de anos para frente. As novidades científicas não param por aí. Pesquisadores norte-americanos descobriram uma nova camada no interior da Terra. Ela é composta por rochas que estão parcialmente derretidas. Fica entre a crosta terrestre e o manto, numa região de transição chamada astenosfera. Segundo os cientistas, investigar a estrutura do núcleo interno pode nos ajudar a entender mais sobre como as placas tectônicas se movimentam e ter mais dados sobre a evolução do nosso planeta. É mais uma peça para esse misterioso quebra-cabeça. Obrigada pela companhia. Até a próxima edição do Matéria de Capa.